Beleza. Então, a gente vai começar agora aqui a revisão do bimestre. Não está na ordem que eu passei para vocês, mas basicamente a gente tem todos aqui os procedimentos, os principais procedimentos que a gente falou ao longo desse bimestre, né? Então, começando pelos procedimentos ali mais utilitários que eu falei para vocês, acho que foi a penúltima aula que eu dei para vocês, que são faringostomia, traqueostomia e o dreno torácico, né? Começando pela faringostomia, é a sonda alimentar, né? A gente também, em algumas situações, chama de sonda esofágica, mas tecnicamente o certo, o que a gente sempre costuma fazer, na verdade, é a sonda de faringostomia mesmo, porque a nossa abertura é na faringe, não no esôfago, né? Independente da altura que seja colocada a sonda, ela tem a função de dar o suporte nutricional para o paciente ali de forma mais eficiente do que as outras sondas alimentares, né? Então, muito bem-vinda, principalmente em gatos com lipidose, ou antes que os gatos entrem também em lipidose, que é até melhor. Isso inclui, então, qualquer condição que leve o gato a uma anorexia, ou um cachorro também a uma anorexia, ou até uma hiporexia de forma prolongada. E qualquer outro distúrbio orofaríngeo ali que comprometa a deglutição ou de alguma maneira que que impeça o paciente de se alimentar. A técnica em si, a gente vai colocar a pinça ou o dedo ali por dentro da boca do paciente e sentir aonde a gente consegue perceber a orofaringe atrás do ângulo da mandíbula, ali que é onde a gente já consegue perceber que já não tem mais nenhuma parte de estrutura óssea, que a gente consegue fazer essa comunicação da boca ali com o meio externo. E daí, a gente vai fazer a incisão ali com o bisturi para puxar a ponta da sonda para dentro da boca e depois empurrar ela dorsalmente ali, mirando para o céu da boca, para ela entrar no esôfago, que fica dorsal à traqueia, né? Essa é uma sonda que não tem tempo limite para retirada, ou é muitos meses o limite dela ali, né? Porque isso tudo depende dos cuidados que você tiver com a ferida, da limpeza ali, tanto da ferida quanto da própria sonda, né? Então, da ferida em si, é sempre manter fechado com o curativo e limpeza 2 vezes ao dia, ao longo do tempo que for necessário dessa sonda ficar. E da sonda em si, a parte interna, é sempre depois que fizer algum tipo de alimentação, jogar água mesmo, logo depois, para não ficar o resto de comida ali, porque isso daí vai infeccionar. Dessa primeira técnica, tudo beleza? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tudo certo, professor. Então, beleza. Outra é a traqueostomia. Traqueostomia é a abertura da traqueia, um procedimento de emergência. Pode ser utilizado fora da emergência em si, mas a parte que é importante, que todo mundo precisa saber, que for para a área clínica e tudo mais, é a parte da traqueostomia de emergência, né? Em que é quando a gente tem alguma situação em que o paciente não consegue respirar de alguma maneira, por alguma inviabilidade que tenha no sistema respiratório superior, uma hemorragia, um edema de glote, algum aumento de massa ali que aconteceu, qualquer tipo de obstrução, corpo estranho que tenha prendido ali na entrada da traqueia, na entrada da glote, enfim, qualquer motivo com que obstrua a via aérea superior, a gente pode fazer um buraco aqui na traqueia, né, uma abertura aqui embaixo na traqueia, para poder desviar dessa obstrução e permitir a respiração de volta do paciente. Essa é a ideia da traqueostomia. O que a gente vai fazer é uma incisão mediana ventral aqui no pescoço, no sentido longitudinal, divulsão dos músculos esternioides, do subcutâneo, dos músculos esternioides, para depois liberar os tecidos conectivos, e daí a gente chega na traqueia, em que a gente faz a incisão, como mostrado na imagem de cima, entre os anéis traqueais ali, e daí chega na traqueia. É só colocar o traqueotubo por ali, né? Aí, tempo, o ideal é tirar o quanto antes o traqueotubo ali, né? Logicamente, porque a via mais baixa que permite uma infecção muito mais fácil do sistema respiratório inferior, mas na verdade isso vai depender de como vai ser a resolução do problema que seja acima ali da onde a gente fez o desvio, na verdade, né? De traqueostomia, tudo tranquilo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tudo certo. Toracocentese, então. Toracocentese é um procedimento de rotina, né? Ou poderia até ser mais de rotina do que o que ele atualmente é. Porém, as pessoas acabam
não fazendo por insegurança mesmo, falta de conhecimento, falta da prática de fazer. Mas ela funciona tanto de forma exploratória como de forma terapêutica. Então, no caso, por que dessas duas maneiras? Porque você pode, num paciente que chega para atendimento com algum tipo de alteração ali de dispneia, dificuldade respiratória, que você ausculta, desconfia que tem alguma coisa no tórax e vai furar para ver o que sai. Isso seria a forma exploratória para descobrir, uma forma diagnóstica. Ou às vezes pode ser uma outra situação em que o paciente vem, você sabendo que tem alguma coisa, por exemplo, que já tem um acúmulo de pus ali, que já foi diagnosticado, ou que o paciente tem algum tumor no mediastino e que está produzindo fluido, secreção ali, né? Os líquidos ali do desenvolvimento do tumor mesmo ali no tórax, e daí você vai drenar o líquido que for para poder fazer a lavagem ou para poder fazer o alívio de pressão ali para o pulmão, por exemplo, poder voltar a expandir, sabe? Então você pode ter as duas formas de trabalhar com a toracocentese. Independente de como for, é sempre importante a gente selecionar o espaço correto para fazer a toracocentese, que é basicamente entre o sexto e o oitavo espaço intercostal. Para frente do sexto, a gente vai chegar no quinto espaço, que é onde sempre já tem coração. Então, por isso que não é interessante que a gente faça a toracocentese para frente disso. No sexto, dependendo, às vezes tem o risco de pegar o coração, então já não é tão recomendado. Por isso que normalmente a gente fica no sétimo e oitavo. No nono espaço, muitas vezes a gente acaba indo, dependendo do paciente e tal, ali a gente pode acabar, ou também de como a gente fizer a punção, acabar entrando, às vezes, ali no abdômen, na verdade, né? Atravessar o diafragma e chegar no abdômen. Então, por isso que acaba ficando mais no sétimo espaço, sendo o melhor de todos ali para a gente conseguir entrar. E daí a gente pode selecionar em entrar mais próximo da coluna ou mais próximo do externo, porque isso vai variar de acordo com se a gente desconfia que o paciente tenha ar ou líquido dentro do tórax. Líquido pela gravidade fica mais para baixo, né? Normalmente a gente faz a drenagem do tórax com o paciente em decúbito external, em esfinge ali, né? Então, considerando essa posição do paciente, se a gente furar próximo do externo, a gente vai estar indo mais atrás de líquido, porque o líquido vai ficar embaixo pela gravidade. Se a gente estiver atrás de ar, achando que tem algum tipo de pneumotórax, é mais fácil a gente drenar colocando o catéter mais próximo da coluna do paciente. Cães e gatos possuem um mediastino permeável, isso faz com semipermeável, na verdade, ali, né? Então, se você tem algum tipo de fluido, como eu disse, algum tipo de exudato ali de uma neoplasia, que normalmente é pouco celular, é mais líquido mesmo, você consegue, estando de um lado, drenar os dois lados. Mais um pus, que já é muito mais celular, ou uma hemorragia, que daí forma os coágulos ali e tudo mais, daí você não consegue ter essa eficiência de drenagem. Daí normalmente é necessário drenar os dois lados em separado. Quando você precisa dessa drenagem de uma maneira mais constante, algum paciente que está tendo alguma produção constante de fluido, de líquidos ali, ou de ar ainda, você precisa fazer essa drenagem ao longo de alguns dias. Aí, para você não ficar furando o tempo inteiro o paciente, o que você pode fazer é a implantação de um dreno torácico, que daí você deixa o dreno travado lá, ao invés de ter que ficar furando toda vez o paciente que for fazer isso. Para a implantação desse dreno, o que a gente vai fazer é uma incisão de 2 a 4 espaços intercostais antes do ponto que a gente vai colocar o dreno propriamente no tórax. Ou seja, se você quer que na parede torácica ali, no tórax, o dreno entre no sétimo espaço intercostal, você vai fazer a incisão na pele, no nono espaço ou no décimo espaço intercostal, mais ou menos. Porque daí você vai ter esse espaço no subcutâneo para fazer a tunelização do dreno, que é você passar ali o dreno ao longo de todo esse espaço até chegar no ponto de inserção, para ele ficar um trajeto do dreno ficar passando ao longo realmente do subcutâneo, para que esse subcutâneo fique aderido ali ao lado do dreno e faça com que ele faça um selamento maior ali, evitando que tenha a comunicação de ar com o meio interno do tórax, fazendo um pneumotórax ali iatrogênico, né? Vai romper as musculaturas e vai jogar o dreno lá para dentro e fixar com a bailarina. Da toracocentese, dreno, como que tá aí? Alguém que pergunta alguma coisa? Ou tá tudo certo?
Tudo certo, prof. Diferente da sonda esofágica, o dreno torácico ele não pode ficar mais do que 5 dias. Já é comprovado, mais do que 5 dias ele começa a piorar a situação no ponto de vista em que ele passa a se tornar uma porta de entrada de contaminação para o tórax. Então, normalmente o que tenta se fazer é conseguir fazer todo o manejo necessário de manipulação ali, limpeza, lavagem do tórax, ao longo de até 4, 5 dias. Depois é necessário fazer a retirada do dreno. Então, uma limitação que a gente acaba tendo aí dos drenos torácicos. Indo agora para a toracotomia, que aí vai ser o acesso propriamente ao tórax do paciente. A gente tem diversas indicações para isso, qualquer coisa que a gente possa fazer dentro ali do tórax, né? Algum tipo de cirurgia cardíaca, algum tipo de cirurgia pulmonar, correções de traumas torácicos, hérnia diafragmática, tem pessoas que gostam de fazer pelo tórax, as cirurgias de alguns vasos, como persistência do quarto arco aórtico, por exemplo. Pelos pacientes veterinários terem, a maioria deles, normalmente tem o peito em quilha, principalmente quando a gente fala de pequenos animais, então eles são mais, os tórax são mais profundos do que largos, né, como no humano. Então, por isso que a gente tem a toracotomia intercostal como de uma maneira mais preferível para a gente. A gente vai passar pelas musculaturas convencionais ali, grande dorsal, serrátil, dependendo da altura. É um músculo intercostal externo. E quando chegar no intercostal interno, a gente precisa sempre avisar o anestesista sobre a abertura desse tórax. Justamente porque quando a gente abrir o tórax, fizer a ruptura do músculo intercostal interno, o que vai acontecer é que a gente vai descompensar completamente esse paciente pela perda da pressão negativa, caso ele ainda tivesse, né? Então, daí, é melhor que o anestesista já esteja preparado para isso do que ele seja pego de surpresa para ter que compensar o paciente. Isso pode, inclusive, levar o paciente, dependendo, ao óbito, né? Abriu, faz o que tem que fazer lá dentro e depois vai fazer o fechamento desse tórax. Lembrando que a gente não sutura a musculatura. A musculatura do tórax não aguenta nada, não consegue sustentar a costela. Então, o que a gente vai fazer é abraçar as costelas, cranial e caudal, ali o acesso, né? Para poder fazer a sutura de isolado simples ou de sultan nas costelas em si, né? Abraçando as costelas e elas que vão fazer a sustentação da nossa sutura. Lembrando de fazer de restabelecer sempre a pressão negativa do tórax depois, para facilitar o nosso trabalho de restabelecer a pressão negativa. Quando possível, faz a hiperventilação do pulmão antes do fechamento do último ponto, para já ficar com a menor quantidade de ar possível ali dentro. E aqui a gente tem um mapa de algumas coisas do que a gente encontra no tórax ali e por onde que a gente acessa normalmente, qual o espaço intercostal que a gente usa para acessar cada uma dessas coisas, das estruturas. De acesso ao tórax, tudo beleza também? Tudo, prof. Então, vamos para a parte de abdômen. No abdômen aqui, o que a gente vai fazer aqui a laparotomia exploratória que a gente tem aqui, é a abertura básica para a gente fazer qualquer acesso, para fazer qualquer cirurgia que a gente tenha dentro do abdômen ali. Então, gastrotomia, enterotomia, cistotomia, enterectomia, esplenectomia, colicistectomia, hepatectomia e nefrectomia. São essas que a gente viu ao longo do semestre, né? Tem mais, mas essas são as que a gente viu. Basicamente, o que a gente vai fazer é colocar o paciente do decúbito ali dorsal e fazer a incisão na linha uma incisão mediana ali ao longo de todo o abdômen. A altura vai variar de acordo com o órgão que a gente vai querer acessar, né? Então, lá pré-umbilical, por exemplo, para vesícula biliar, fígado e estômago, aproximadamente ali, né? Uma pré-retroumbilical, que é quando passa ao longo sobre a cicatriz umbilical, para a maioria das estruturas ali que a gente pode fazer, porque daí vai variar a abertura que a gente faz, mas principalmente, por exemplo, o intestino e os rins. E retroumbilical, bem tradicional, para a gente poder fazer o acesso da bexiga, por exemplo. E ovário salpingosterectomia, né, que é a castração de fêmea.
Então, independente da altura, o que a gente vai encontrar vai ser a pele, divulsão do tecido subcutâneo, para chegar na linha alba e a musculatura, que é essa segunda imagem que a gente vê aqui, em que a gente vê a musculatura com esse cordãozinho branco aqui, que é a linha alba. Suspende com a Alice, faz a estocada com o bisturi e coloca a tesoura por dentro do buraco que você fez ali com o bisturi para conferir, ver se não tem nenhuma falha ali, ver se não tem nenhum órgão colado ali no abdômen, para você não pegar ele com a tesoura sem querer. Uma vez que está vazio, corta com a tesoura para cima, corta com a tesoura para baixo, e daí você tem o acesso à cavidade. Faz o que tem que fazer lá dentro, e daí vai fechar. Musculatura, normalmente a gente fecha em sultan ou reverdã. Subcutâneo depois em Cushing, comumente, ou no contínuo simples. E a pele tem diversas estruturas, mas o mais comum acaba sendo o isolado simples, né? Mas tem diversos outros que podem ser utilizados. As considerações de pré e pós-operatório de uma laparotomia variam bastante, na verdade, não tem muitas considerações aqui propriamente, porque vai variar, na verdade, do que você vai fazer no abdômen, não pelo fato de você ter aberto, né? Então muda completamente as considerações e tal, de, por exemplo, você tá indo operar um corpo estranho gástrico e de estar indo tirar uma adrenal ou uma neoplasia da bexiga desse paciente, né? Então são coisas completamente diferentes, por isso que essas considerações variam de acordo com a doença em si do paciente ou o órgão, e não de acordo com abrir um abdômen propriamente ou não. Antes de entrar no abdômen propriamente, a gente vai falar sobre a orquiectomia, que é a castração de macho, que meio que é no abdômen ali, né? Lembrando que o testículo, ele acaba sendo um prolongamento do externo ali do peritônio, né? Então, do próprio abdômen, né? A túnica vaginal que a gente encontra ali, que a gente incisa, é um prolongamento do peritônio do paciente, né? O objetivo da gente fazer uma orquiectomia é a gente fazer a esterilização do paciente, então evitar a procriação. Controle de comportamento, alguns pacientes agressivos ou que costumam ter diferentes maneiras de demarcação de território podem ser um pouco controlados diante da castração. E também para correção de doenças testiculares e prostáticas ou até doenças hormonais que tenham a ver com a testosterona ou não. As técnicas que a gente tem basicamente podem ser pré-escrotal ou escrotal, lembrando que escrotal a gente normalmente utiliza em gatos, que é impossível fazer pré-escrotal em gatos, né? Não existe o espaço para isso. E pré-escrotal a gente deixa predominantemente para cachorro, é preferível em cachorro, porque costuma ter uma menor hemorragia ali, menor hemorragia não, um menor inflamação ali, acúmulo de seroma no pós-operatório, do que quando é feito a incisão no escroto mesmo do paciente. Independente de aonde for esse acesso, o que a gente vai encontrar é a mesma coisa, que é a pele, a túnica dartos que fica colada na pele, a gente não vê ela direito, e a túnica vaginal, que é aquele tecido mais fibroso, esbranquiçado, realmente, que daí a gente vê mesmo, e a gente incisa para poder expor e visualizar bem o testículo. Rompe o ligamento dele que existe junto com a cabeça do epidídimo, e daí você vai ter toda a exposição do testículo para poder fazer a ligadura com as 3 pinças do plexo pampiniforme. E aí a sutura conforme necessário, que nem tinha comentado, cães sempre recomendado, obrigatório ali, fazer a ligadura convencional com a técnica das 3 pinças e depois então também suturar subcutânea e pele. E gato a gente tem a opção de não usar fio nenhum, fazendo a técnica de ligadura do próprio plexo com o ducto deferente, como está sendo mostrado aqui uma das formas de fazer essa ligadura na imagem da direita. Também é a mesma coisa, na maioria, na verdade, das cirurgias que a gente vai ver aqui, mas tem um ponto ou outro mais importante, mas parte das considerações de pré e pós varia um pouco com a doença, né? Que o paciente tenha para poder avaliar a questão de recuperação e tudo mais desse paciente, né? De acesso ao abdômen ali e orquiectomia, tudo tranquilo? Ou alguém quer perguntar alguma coisa? Tranquilo, professor. Então agora a gente vai para ovário salpingo-esterectomia, que é a castração de fêmea. Lembrando, ovário, salpingo são as trompas e ístero é útero. E ectomia é a terminologia para retirada. Então, é a retirada de todo o sistema reprodutor feminino, né? De ovário, trompa e útero.
A gente vai fazer através da celiotomia retro-umbilical. Dá para fazer pré-retro-umbilical, inclusive eu prefiro para ter um acesso a uma visualização melhor, principalmente do ovário direito, ter menos tração e tudo mais. Vai identificar e expor ambos os ovários, romper o ligamento suspensório do ovário para conseguir facilitar a tração ali, a exposição dele. Vai fazer a hemostasia com a técnica das 3 pinças e ligadura dos plexos ovarianos. Depois vai fazer a divulsão ali do ligamento largo, para daí poder expor todo o corpo do útero e chegar na imagem que a gente vê ali da direita, em que a gente vai ter o ligamento largo rompido e a técnica das 3 pinças colocadas no corpo uterino para poder fazer a ligadura do corpo ali do plexo uterino. Terminou de fazer a ligadura do corpo uterino, confere as ligaduras, se não tem nada de sangramento. Se quiser fazer a mentalização, faz. E daí fecha o abdômen, como a gente tinha acabado de falar. Lembrando, com algumas considerações sobre infecção uterina, que é a piometra, aí a gente tem a recomendação de utilizar fios inabsorvíveis, porque os fios absorvíveis, eles tendem a ter uma degradação mais rápida ali diante da infecção. Então, para evitar a deiscência da sutura por conta disso, que acaba tendo essa opção. Da OSH, tudo beleza? Tudo certo. Indo para gastrotomia, então. Gastrotomia, a gente é a abertura do estômago para algumas possibilidades que a gente tem, mas o que a gente tem de comum é remoção de corpo estranho. O nosso forte mesmo ali de gastrotomia é para remover corpo estranho mesmo. Ali as considerações que a gente está colocando são, na verdade, motivos pelo qual a gente opera um estômago, mas na síndrome da dilatação gástrica já é sabido que quanto menos gastrotomia você fizer, melhor. Se você não precisar fazer a gastrotomia, você aumenta a chance de sobrevida desse paciente, então a gente evita fazer. Mas em algumas outras situações, tipo obstrução da saída gástrica, neoplasias, que necessita da retirada, a gente faz, na verdade, uma gastrectomia daí, né? E não uma gastrotomia. E na erosão ou ulceração gástrica é a mesma coisa, a gente retira a parte que está ulcerada ali do estômago. Falando então da gastrotomia, que é o que a gente treinou na aula, que é a parte convencional, o que a gente vai fazer é uma incisão pré-umbilical, porque o estômago fica aqui na região hipocondríaca esquerda, né? Vai fazer a realização daqueles pontos de reparo nas regiões menos vascularizadas do estômago, para poder suspender ele, encher de compressa em volta, e daí fazer a incisão na região que está menos vascularizada, né? Fugindo dos vasos. Abriu, tirou o que tem que tirar, fez o que tem que fazer no estômago e vai fechar. Por garantia, sempre mais fácil até de decorar, de lembrar e tal, fecha o estômago no duplo Cushing. Pode ter outras suturas, né, tipo Schmieden, contínuo simples na primeira camada, mas o duplo Cushing sempre acaba sendo mais seguro. E depois fecha o abdômen conforme rotina, né? Aí lembrando, tanto no estômago e como já adiantando também para o intestino, a gente sempre tem os cuidados em relação à dieta, então que a gente sempre tenta fazer a alimentação líquida depois, durante uns 3 a 5 dias, depois a pastosa, para depois voltar à alimentação convencional desse paciente, que é sempre importante que ele volte a se alimentar assim que sair da cirurgia, ou quanto antes, assim que ele quiser comer, é só fazer a quantidade coerente de alimentação, evitar sempre o jejum no pós-operatório, principalmente prolongado, que isso aumenta a chance de deiscência da sutura, na verdade, ao invés de ajudar de alguma maneira. E que o metronidazol é muito bom aqui como antibiótico específico para o sistema digestório, porque ele atua também não só como antibiótico, como também anti-inflamatório ali, ajudando nesse outro quesito a mais o sistema digestório, principalmente no intestino. Já embalando aqui na parte de intestino também, para falar de toda essa parte do sistema digestório, a enterotomia, que é o primeiro, que é a parte mais simples, que é também a mesma técnica que a gente usa para biópsia ali, né? Mas, enfim, a gente vai utilizar com a função tanto de pegar esses procedimentos diagnósticos como biópsia, mas principalmente também para remoção de corpo estranho, que é outro foco bem comum e de alta incidência na nossa rotina clínica, né? A ideia é a gente fazer a incisão
pré-retroumbilical, a incisão específica para intestino vai variar muito, porque a gente está falando de um órgão muito grande, tem vários metros de intestino, então você vai fazer a incisão dependendo de onde você desconfia, de onde você sabe que tem o problema, então vai variar bastante. Vai expor esse intestino, a maior parte do intestino consegue sair de dentro do abdômen, então sempre que dá, a gente exterioriza de verdade o intestino para poder fazer a, a cirurgia em si, porque se a gente opera ele dentro do abdômen, tem o risco de se extravasar algumas partes de fezes, cair dentro do abdômen. Então, se você pode tirar aquela alça, não tem por que você fazer dentro do abdômen, né? Faz fora, tira realmente de cima do paciente, para se extravasar alguma coisa de fezes, extravasa no campo, extravasa na mesa ali, mas não dentro do abdômen do animal. Vai fazer daí a incisão, mesmo assim a gente envolve com compressa, faz a proteção ali, né, para sujar tudo o menos possível, e daí vai fazer a incisão fugindo dos vasos, então na face antimesentérica, abre, tira o que tem que tirar ali, e depois faz a sutura em isolado simples ou em gambé. Quando a gente fala da enterectomia, que daí é a retirada de uma parte do intestino, a gente também tem as mesmas considerações de cuidados ali, de exposição, de esterilização, compressas, evitar extravasamento de fezes, mas na hora de fazer realmente a remoção, a gente tem que se preocupar primeiramente nos vasos, na vascularização desse intestino, do que no intestino em si. Primeiro faz a ligadura dos vasos, para ter certeza do que vai ser necrosado, do que vai ser comprometido ali de intestino, para daí sim você cortar o intestino, tendo certeza disso, para não arriscar de você deixar intestino necrosando, o intestino que vai morrer ali no paciente. Senão vai dar descesa de sutura, né? E daí vai lá e corta o intestino. Depois, na hora de fazer a união, a gente sempre faz no isolado simples ou no gambé também a união do intestino e tem que lembrar depois de suturar o véu ali de mesentério que sobra no contínuo simples mesmo para evitar que tenha torção mesentérica, alguma alça passe ali por dentro. Dessa parte de intestino e estômago, tudo tranquilo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Como que tá? Tudo certo, Tranquilo, professor. Então, melhor. Indo para hepatectomia e colecistectomia, que a gente acaba falando dos dois juntos, né? Porque a vesícula fica dentro ali do fígado, né? Então, a gente tem as indicações de traumas, neoplasias, biópsias ou litíases e colelitíases referentes diretamente à vesícula biliar, né? Colecistites, aliás. Para fazer o acesso ao fígado, a gente vai fazer a incisão pré-umbilical, porque o fígado fica aqui na região hipocondríaca esquerda, embaixo das costelas, né? Então não tem por que a gente ir mais para baixo do que isso. Vai fazer o isolamento do fígado com compressa, colocando compressa ali atrás dele, para ele poder sair ali da fossa dele. E também para ajudar a bloquear o excesso de sangramento que possa ter do fígado. Vai posicionar a ligadura ao redor da região a ser retirada, lembrando que a gente sempre tenta pegar um fio mais grosso que o normal, porque a ideia aqui é fazer um esmagamento do parênquima e não cortar o parênquima, né? Então, se o fio for mais grosso, facilita nesse processo. E daí esmaga o suficiente só para ali conseguir ocluir os vasos sem rasgar o parênquima. E daí faz a remoção do fígado. Quando tem uma parte muito grande, a gente utiliza a técnica da guilhotina, que é meio que a mesma coisa, só que a gente fazendo várias ligaduras, cruzando umas com as outras, para poder garantir que vai ter todos os vasos sendo pegos aqui. Sempre como a gente vai fazer essa compressão passiva dos vasos, através do esmagamento do parênquima, quando a gente faz o corte, um tanto de sangramento acaba tendo. Então a gente tem que fazer a compensação desse sangramento, a contenção desse sangramento depois, que vem menor, com compressas, ou o ideal que é através do eletrocautério, quando tem. E daí faz a síntese do abdômen conforme rotina. E a vesícula biliar, o que a gente vai fazer? A gente já está ali na cara dela, né? Porque a gente já está no mesmo acesso do fígado. O que a gente só tem que fazer, depois de todas as mesmas considerações de exposição, isolamento com compressa e tal, é começar a romper o parênquima, o peritônio visceral, que fica ali segurando ela no fígado, que é bem essa membraninha esbranquiçada que fica aqui nos bordos dela. A gente consegue ver nessa imagem também. Então, libera todo esse peritônio e vai realmente descolando
a vesícula biliar do fígado. Como é um descolamento que a gente faz, tem vários microvasos ali, aí a gente não tem alternativa, vai sangrar mesmo e a gente vai ter que controlar esse sangramento aos poucos, conforme a gente vai realmente arrancando ali a vesícula biliar com o maior cuidado possível para não lesionar o fígado em si, mas esses vasos vão sendo rompidos e a gente vai fazendo a coagulação deles depois. Chegou no ducto cístico aqui, faz a ligadura para evitar o extravasamento da bile e do vaso da artéria cística que existe ali junto. Dos cuidados pós-operatórios aqui também tem um pouquinho de variação, mas lembrando que a gente tem a parte de analgesia mais específica, que o butorfanol costuma ajudar bastante aqui a dar um alívio de analgesia maior. Fora isso, acaba tendo as mesmas considerações de estômago e de intestino, porque não deixa de ser parte do sistema digestório ali, né? E o fechamento depois do abdômen e tal, tudo, é conforme rotina, né? De fígado e vesícula biliar, como que tá? Tudo certo. Então a gente entra agora na parte do sistema urinário, que a gente vai falar sobre a nefrectomia e a cistotomia, né? Nefrectomia é a retirada do rim. Os motivos pelo qual a gente faz isso é por conta do parasita Dioctofima renale, não é muito comum na nossa realidade ali, mas acaba acontecendo, normalmente por conta de cães que têm acesso a peixe, come bastante peixe, cão de pescador, que vive perto de rio, né? Que daí vai ter esse parasita no peixe, e que daí quando o cão comer, vai desenvolver, e daí vai destruir ali, vai comer todo o rim do paciente. A hidronefrose, que tem diferentes motivos para que ela possa acontecer, traumas que possam vir a ocorrer no rim, ou neoplasias renais. A incisão vai ser pré-retroumbilical, porque o rim fica realmente bem nessa região mesogástrica. Vai fazer a localização e abertura do retroperitônio e rebater o rim, né? A gente vai fazer aquela abertura na região do córtex para evitar os grandes vasos, para poder rebater o rim e ver ele pelas costas ali com uma maior segurança, as vascularizações. Abre a cápsula renal para poder isolar as três estruturas principais, né? Artéria, veia e ureter. Ligadura dupla sempre na artéria renal, ligadura daí na veia renal e disseca o ureter até onde der, de preferência sempre tirando metade ou mais dele. E depois a sutura do abdômen como forma convencional, né? Lembrando, não precisa suturar o retroperitônio, porque ele cicatriza muito rápido, então não tem necessidade. E a cistotomia, o que a gente vai fazer ali, o objetivo básico é para remoção de cálculos. A gente pode fazer a cistectomia, que a técnica não muda muito, para quando a gente tem a retirada de tumores, mas não é tão comum. Comum é a retirada de cálculos mesmo, né? A gente vai fazer a incisão retro-umbilical, aqui no caso agora, que é a região hipogástrica, onde a bexiga normalmente fica. Vai fazer a exteriorização da bexiga, a bexiga também consegue ser exposta, levantada acima do nível ali do abdômen, porque é o órgão mais ventral ali que acaba tendo, para poder envolver ela com todas as compressas, com bastante compressa, para evitar esse vazamento de urina, e mesmo assim faz o ponto de reparo. Vai fazer a incisão longitudinal, evitando a região do trígono para não ter risco de comprometer uretra nem ureteres, e fugindo também dos vasos. Abriu, tirou o cálculo, fez o que tem que fazer, vai fazer depois a sutura, seguindo o mesmo princípio do estômago. Até tem outras suturas que podem ser feitas, mas o ideal, que acaba sendo mais garantido, é fazer um duplo Cushing mesmo. E depois fecha a sutura do abdômen conforme rotina, né? Um detalhe que eu acabei pulando do intestino, mas que é importante ser feito tanto no intestino quanto na bexiga, que é o teste de insuflação, que é quando você termina de fazer a sutura, você ocluir os dois lados do lume ali no intestino. Na bexiga não precisa fazer isso, porque normalmente o paciente está sondado, né? Então, e tem o esfíncter ali funcional da bexiga, né? Então, normalmente não precisa ocluir ela de alguma maneira. Mas aí, ambos os órgãos, você vai encher de fluido aquela região para dar uma inchada realmente no órgão e ver se não extravasa líquido pelos pontos. Porque se extravasar líquido é porque pode sair por lá também ou urina ou fezes, dependendo de qual a gente está falando. E por isso, aqui a gente daí tem que fazer um reforço da nossa sutura até que não esteja extravasando mais nada.
De sistema urinário aqui, de nefrectomia e cistotomia, tudo tranquilo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Como que tá? Tranquilo, prof. Então, aqui a gente vai finalizar a parte aqui de tudo que a gente viu do semestre através da parte de ortopedia aqui, né? Do tratamento de fraturas que eu passei para vocês, né? Os acessos aos ossos longos. Como a gente está falando aqui desses acessos, normalmente são acessos focados na traumatologia, correção de fraturas, né? Então, o objetivo, quando a gente fala disso, é promover cicatrização óssea satisfatória com o retorno da função afetada, né? Do membro afetado, né? Não adianta a gente consolidar um osso e esse membro continuar sem ser usado, né? Não serviu para nada a nossa osteossíntese, né? Para isso, a gente segue os princípios da AOVET, que são 4. Restabelecer as relações anatômicas do osso. Relação anatômica é como o osso se relaciona com o resto do membro, ou seja, as articulações. Então, você ter o alinhamento entre as articulações é mais importante do que a coaptação perfeita de cada um dos fragmentos. Essa é a ideia. Outra coisa, estabilização por fixação óssea ou bandagem conforme a necessidade da injúria e do tipo de fratura. Ou seja, não é usar placa para tudo, não é usar tala para tudo. É saber quais são os diferentes possibilidades que você tem, o arsenal que você tem, para saber encaixar o que é melhor para cada uma das realidades das fraturas que a gente tem. Preservar o aporte sanguíneo e tecidos moles adjacentes à lesão com manipulação cuidadosa dos tecidos. É o princípio que justifica 100% a aula que a gente tem sobre isso, né? A gente treinar os acessos cirúrgicos para a gente conseguir causar a menor lesão possível nos tecidos moles, porque a gente sabe que como o osso está comprometido, a vascularização dele também está, então quem vai dar o aporte para esse osso se recuperar são os tecidos moles em volta. Então por isso, quanto menos injúria a gente causar, melhor. E o último, que acaba sendo uma resultante quase de todos os outros cuidados, que é a movimentação precoce ativa e indolor da região afetada, né? Quanto antes esse paciente começar a pisar com esse membro, melhor para ele, maior vai ser a otimização da nossa consolidação óssea. Para fazer essa consolidação, a gente pode fazer ela de duas maneiras, ou através da forma indireta ou através da forma direta. Quando a gente fala da forma indireta, a gente está falando de ter instabilidade no osso. E isso vai gerar um estresse. Esse estresse é representado através da formação do calo ósseo. O que significa isso? A gente tem 2 fragmentos de osso e a gente fez algum tipo de estabilidade. Isso é o que acontece na natureza também com o paciente, né? A gente fez algum tipo de estabilidade que não deixou os fragmentos perfeitamente travados um com o outro. Então vai ter uma certa vibração entre esses fragmentos. A mensuração dessa vibração, dessa movimentação que existe entre os fragmentos é o que a gente chama do estresse. Justamente por existir esse estresse, essa movimentação, o corpo do animal entende que ele precisa primeiro estabilizar isso, senão ele não vai conseguir juntar uma parte na outra. Por isso que ele vai fazer o calo ósseo, que são pontes ósseas que vão acabar se formando ali para conseguir fazer essa estabilização inicial, para ficar parado um fragmento em relação ao outro, para daí conseguir fazer a conexão entre eles. Por isso que vai ter a formação do calo ósseo. Quando a gente fala da cicatrização daí direta, é quando a gente consegue uma estabilidade perfeita. Então não vai ter estresse, por isso não forma o calo ósseo. É quando a gente consegue travar perfeitamente um fragmento contra o outro, que daí o corpo entende, como isso já está tudo perfeitamente travado, que ele não precisa formar o calo ósseo, ele basicamente começa a fazer direto a conexão entre as corticais do osso. E daí a gente falou um pouco dos instrumentais, que eu vou pular essa parte aqui, né? Aqui é só o resumo, na verdade, das aulas, né? E a gente falou também dos acessos básicos aos ossos longos, que foram ali do rádio, tíbia, fêmur e húmero, né? Rádio tíbia, por serem os mais fáceis, mais simples, que eu não coloquei aqui, eu coloquei direto o acesso ao fêmur e ao húmero. Acesso ao fêmur, a incisão vai ser desde o trocânter maior até a patela, num sentido crânio lateral ali, não é bem de lado no membro, né? Não é bem lateral, é um intermediário entre a região cranial e lateral. Feita a divulsão do subcutâneo, a gente vai encontrar o tensor da fáscia lata e a fáscia lata. Faz incisão da fáscia lata e daí depois a gente vai ver
bíceps femoral e vasto lateral, afasta vasto lateral cranialmente, bíceps femoral caudalmente, e a gente chega no fêmur. E daí a gente faz o que tiver que fazer com ele. No acesso ao úmero, o que a gente vai fazer é uma incisão craniolateral mesmo. Então começa de frente realmente a incisão e torce ela para terminar de lado, na região bem lateral mesmo do úmero. Isso porque o úmero é todo torcido, então por isso que facilita dessa maneira a nossa incisão. Divulsiona subcutâneo e a gente vai encontrar as 4 musculaturas ali que a gente tem tradicionais desse acesso, que são o músculo deltoide, ou músculo braquicefálico, músculo braquial e cabeça lateral do tríceps. Cabeça lateral do tríceps. E, permeando esses músculos, o plexo cefálico ali, né, na sua base, aí, né, antes de chegar lá onde a gente canula o paciente normalmente. E aqui, como a gente vê no desenho, tem a recomendação de fazer a ligadura, mas na verdade não precisa. Na maioria das situações, eu consigo fazer a divulsão de todo esse plexo sem fazer a ligadura deles. Então dá para dar uma segurada ali uma preservada nesses vasos sempre que possíveis, né? Mas as musculaturas não tem o que fazer, tem que liberar todas elas nas suas inserções. Liberando cada uma das musculaturas, a gente vai tendo o acesso a cada uma das partes de toda a diáfise do úmero, né? Até terminar de fazer toda a liberação do músculo deltoide, tendo toda a porção da diáfise exposta. Lembrando que a gente deixa o músculo braquial aqui, a gente afasta ele, sempre pensando em ele servir para proteger o nervo radial, que é o nervo importantíssimo que a gente tem aqui do membro torácico e que a gente sempre encontra com ele no nosso acesso. Então, para evitar uma manipulação dele, a gente usa o próprio músculo braquial como anteparo para ele, para afastar ele para um lado ou para o outro. Dúvida sobre qualquer parte desse semestre, qualquer parte da matéria, qualquer coisa que a gente teve ao longo desse tempo? Nenhuma, professor. Não. Então é isso. Hoje a aula aqui realmente era mais uma revisão para a gente relembrar tudo que a gente viu aqui mesmo, né? Já está tudo tudo completo, né? Então, se vocês não tiverem dúvidas, é até sexta-feira na prova prática e na realização do estudo dirigido, então. Prof, tem acho que uma dúvida aqui no chat da Triele. Hã? Como assim o prazo? Eu acho que eu tô lembrando. Você tá falando, eu acho que de um de dreno passivo, na verdade, que usa isso, né? Às vezes, quando tem dreno de tórax, tipo, de uma compensação ali para não ficar tendo o extravasamento de ar, né? Ou a entrada de ar no tórax, não é? Se é o que eu tô pensando, e você tá falando desse selo de água, normalmente a gente evita usar esse tipo de dreno atualmente. A gente evita usar esse tipo de dreno porque tem muito risco realmente disso dar errado, dependendo de como manipula o paciente. Eu não sei se em humanos ainda usa isso, mas na verdade na veterinária o que a gente costuma fazer é sempre exatamente. A gente sempre faz circuito fechado, que a gente diz, né? Que ou é quem tem os. Eu não sabia que o humano preferia essa parte do selo. Eu acho que é pela questão de cuidado, no caso, né? Que o humano você consegue ter os cuidados, a explicação, acho que como fica, né? Por ser bípede, talvez, alguma coisa assim. Mas em cão a gente acaba tendo mais comprometimento, então a gente sempre usa o circuito fechado, deixa só no suctor ali ou no mais convencional, que acaba sendo quando a gente tem baixa renda ali, né? Que a sanfoninha mesmo é meio cara para veterinária. O que a gente faz é sempre deixar o dreno fechado numa torneira de 3 vias, com uma seringa ali fechada, e daí puxa com a seringa, ou se quer manter um vácuo constante, puxa a seringa e deixa o êmbolo da seringa travado, sabe? Que daí fica drenando, puxando aos poucos, daí quando a seringa encher, você tira aquela seringa e coloca outra, sabe? Pra manter sempre a pressão ali sendo puxando alguma coisa. Deu pra entender? Então, beleza. Bom, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, então a gente encerra a aula por aqui. Daí só estudarem e até sexta-feira. Tá bom, professor. Tá Sexta-feira, bom. 2h, 2h30, né? 2h30. Você Por tinha causa. começado. Sim, sim. Por causa do resto dos outros, né? Beleza, então. Isso aí. Beleza, prof, Então até. até sexta. Até. Até.